Hoje, nesta terça-feira, feriado, antes do jogo do Corinthians, eu estava aí passeando pelo Instagram e me deparei com essa postagem do Fox Sports, da Fox Sports, Grupo Disney, ESPN, chame do que quiser. E bom, eu não consegui ter reação além de risadas, assim, sério. Eu já nem me importo mais, porque eu sei que a Fox faz isso de bait. Mas, para além dessa estratégia, né, que eles gostam nas redes sociais aí, me veio um debate mais profundo de que eu sempre percebo essa má, pra não dizer péssima vontade, dos analistas esportivos com o Fagner. Sempre que a gente vê, né, matérias aí sobre os melhores laterais, sobre os jogadores mais constantes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, quando parte mais de corintianos, a gente até vê menções ao Fagner, mas quando isso parte de outras partes da imprensa, eu sempre vejo, né, uma certa aspas, um certo asterisco quando se trata do Fagner. E esse vídeo aqui é para tentar analisar, tentar mostrar o porquê que isso, ao meu ver, soa completamente absurdo. Mas antes de começar a análise, eu vou te pedir para a NET lembrar dessa chatice, de deixar o like, se inscrever, compartilhar o conteúdo, todas essas coisas aí. E também comentar se você gostar de tudo que eu falar aqui, beleza? Mas, sem delongas, deixa eu falar por que não se explica esses asteriscos da imprensa com o Fagner. Vamos falar de números, né, de desempenho. O Fagner chega ao Brasil de volta para a primeira divisão, né, ele até passa ali um tempinho emprestado para o Vitória, mas ele chega em 2009 para o Vasco. Vale lembrar que o Fagner foi formado na base do Corinthians, mas ele sai do time muito novo, roda pela Holanda e depois volta a jogar pelo Vasco. Bom, ele volta para o Vasco de 2009 a 2012, onde ele ganha como melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. De 2011, o Vasco briga diretamente com o Corinthians e fica com vice na última rodada, e ele era uma das peças principais do elenco, beleza. Em 2012, ele chega às finais do Campeonato Carioca e também chega às quartas de final do Campeonato da Libertadores, perdendo justamente para aquele mágico Corinthians do Tite, mas sendo também peça importante do elenco. Depois disso, Fagner vai para a Europa, joga na Alemanha e volta para o Corinthians de 2014, né? Ao todo, pelo Timão, ele tem 413 jogos, completando nessa terça contra o Juventude. 12 gols, né? Pouco até para um lateral, mas enfim, números. Tem gols importantes aí no histórico. E título de 3 paulistas, né? 17, 18, 19. E 2 brasileiros, de 2015 e 2017. Sempre sendo peça-chave do elenco corintiano. E bom, cara, 413 jogos. Coloca aí, né, que o Fagner, ele se machuca pouco, fica pouco fora, joga a maior parte do ano, sempre sendo um dos pilares do time. Se você pegar o Corinthians de 2015, o Fagner é importante. 2016, o Fagner era importante. 17, nem se fala. 18, em épocas boas do Corinthians, em épocas ruins do Corinthians, Fagner estava sempre ali como um dos principais jogadores. Então é impressionante como ele se mantém no auge e constante. Algo que eu sempre falei aqui, né, que o Fagner é muito constante e regular, todos os anos praticamente. Você vê algumas partidas muito excepcionais do Fagner, que ele mete gol, mete assistência, e você vê muitas partidas boas dele, que ele joga bem, ajuda, e pouquíssimas partidas que o Fagner vai muito mal. Você tem algumas vezes que ele se destempera, né, como em eliminações da Libertadores e outras eliminações do Corinthians em mata-mata, mas no geral é um jogador extremamente regular que você sabe que pode contar com ele em alto nível. E ainda essa questão de se destemperar, né, é uma das principais que se fala do Fagner. Bom, o Fagner ficou aí com a fama, né, de violento, até eleito em alguns anos aí como um dos jogadores mais violentos de acordo com os próprios jogadores. Porém, os números me dizem que essa fama de violento também não se justifica. Tudo bem, Fagner é um jogador bem raçudo, né, que gosta de chegar mais forte, que tem esse estilo de dar carrinho mesmo, de ir firme, de brigar pela bola, até uma cara bem corintiana de se jogar, né? Mas ele não se mostra desleal dos números. O que ficou foi aquele lance com o Ederson em 2016 contra o Flamengo, né? Que ele dá uma pegada ali no jogador, depois ele se machuca e tem dificuldades para voltar a jogar, acaba se errando a carreira, né? Foi bem pesado pro jogador do Flamengo, mas enfim. Tem esse lance aí no histórico do Fagner, mas eu acho que muitos jogadores você vai encontrar problemas como esse. O Fagner até pediu desculpa, enfim, repercutiu bem na época, mas eu não vi maldade, né? Eu acho que dificilmente ele foi para quebrar um companheiro, para machucar. É complicado você julgá-lo completamente por conta de um lance. E pegando os históricos, dá pra gente ver que os números do Fagner não é de um jogador de violento. E eu vou comparar com outros queridinhos do futebol brasileiro
e você vai ver. Em 2020, um Brasileirão bem ruim do Corinthians, né? Não pegou nem Libertadores. O Fagner fez 32 jogos com média de 1,5 faltas por jogo, 7 cartões amarelo e 1 vermelho. Vale lembrar que 32 jogos como titular. Bom, vamos pegar o lateral campeão, que é o Isla, do Flamengo, que tudo bem, ninguém fala que é um ótimo jogador, mas foi o lateral direito campeão. Foram 29 jogos, uma média de 1,3 faltas e 4 amarelos. Bom, parecido com a de falta praticamente igual, de amarelo o Fagner tomou um pouquinho mais, porém a gente tem que levar em conta que o time que teve o melhor ataque, melhor campanha e foi campeão, ele está suscetível a cometer menos faltas do que um time que termina em 12º lugar, ou eu tô errado? Vamos pegar outro queridinho aí do Brasil, principalmente da seleção brasileira, que é o Daniel Alves, que em 2020, 30 jogos pelo São Paulo, com média de 2,1 faltas por jogo, 10 amarelos, 3 a mais que o Fagner. Alguém fala em algum jornal esportivo que o Daniel Alves é violento? Vamos comparar, né, com outro queridinho, né, que tá até na imagem, que motivou esse vídeo, que é o Rafinha. Em 2019, naquele Flamengo que todo mundo ama, ele fez 20 jogos, 1,4 faltas de média e 8 amarelos. O Fagner, em outro ano, tiriça do Corinthians, que o time foi muito mal, foram 30 jogos, 8 amarelos e 1,1 faltas por jogo. Bom, com 10 jogos a menos, o Rafinha fez praticamente mais faltas e tomou mais amarelos, tomou números iguais de amarelo que o Fagner. Alguém fala que o Rafinha é violento? Ah não, de dar parabéns pra ele é o melhor lateral direito do século que jogou no Brasil. É de brincadeira, né? Vamos pegar um ano bom do Corinthians pra poder falar isso que eu disse sobre que um time que é campeão, que briga em cima, faz menos faltas. Em 2017 foram 31 jogos, 1,1 faltas por jogo, né? Já caiu. E 8 amarelos, 0 vermelhos. Em menos jogos como campeão, ele teve menos amarelos do que o brilhante Rafinha. Vamos falar sobre seleção, né? O Rafinha nem dá pra... O Gatorade está sempre presente na seleção e outros jogadores fazem a função de levá-lo para o campo. Nem isso ele conseguiu na seleção, mas enfim. Tudo bem. O Fagner joga nas eliminatórias, é campeão de 2019 na Copa América e também nunca soltou áudio criticando os companheiros de seleção, mas enfim. E joga a Copa do Mundo, né, como titular. E na época eu lembro que muita gente colocou como um absurdo o Fagner titular. E cara, no jogo que o Brasil foi eliminado pra Bélgica, o Fagner não foi tão mal não. Ele fez o que o lateral faz. Se você quer cobrar, cobra do Coutinho que perdeu o gol, cobra do Gabriel Jesus que não marcou o gol. Tem tantos outros nomes pra você cobrar. Cobrar o Fagner que fez um jogo decente e o que se esperava de um lateral direito é meio injusto, né? Então, o que eu queria te mostrar com esse vídeo é que, bom, Fagner traz regularidade, é um dos melhores laterais direitos do Brasil há anos, não é violento dessa maneira que a gente fala. A torcida do Corinthians até brinca, né? Eu sempre faço brincadeira com o Fagner, mas eu vejo ele como um jogador determinado, um jogador forte. O Fagner é forte, né? Ele é marombão. Que gosta de jogar dessa maneira mais incisiva, mas eu não enxergo o Fagner como um jogador violento. E eu te provei aqui, né, que queridinhos do Brasil e campeões têm médias até maiores do que o Fagner. E aí eu te pergunto, por que o camisa 23 do Corinthians não tem o mesmo prestígio e tem sempre esse asterisco quando a gente fala dos melhores jogadores do Brasil? Fagner é, sem dúvida, um dos melhores jogadores que vem jogando no Brasil nessa década de 2010. Talvez não pelo brilho de uma vez, porque isso um lateral nem faz, mas pela regularidade, pela constância, pela confiança de tantos técnicos campeões. Tite, Oswaldo de Oliveira, não foi campeão pelo Corinthians, mas foi campeão antes. Carille, enfim. Por quê, né? Joga no Corinthians, tem algum problema com o Fagner? Não sei. Mas vale você, enquanto corintiano, reconhecer que não é o Rafinha o melhor lateral direito. Meu Deus, nem dá pra terminar a frase. Mas reconhecer o valor do Fagner aí, sempre preterido e sempre com asterisco pela mídia e pelos analistas de plantão de futebol. Mas saiba sim que ele é um dos jogadores mais competentes e regulares que a gente tem aí nos últimos anos no Brasil. E você, o que acha? Concorda de mim? Discorda de mim? Deixa os seus comentários aqui. Vou te pedir, reiterar novamente para poder deixar o like, se inscrever e compartilhar este conteúdo maravilhoso com os seus amigos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!